Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo será trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal e conto também com sua inscrição. Ativem todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Essa é a parte 2 do vídeo anterior e é muito importante que vocês assistam até o final, pois nessa palestra as informações trazidas aí por Thales Tácito são fortíssimas e complementam o anterior. Ele irá revelar as profecias de Jesus para esse final de transição planetária e o que poderá ocorrer durante esse processo. Será feita a separação do joio e do trigo? O que o Espiritismo fala sobre isso? Descubra em mais um trecho dessa palestra e, caso gostem da exposição, deixem o seu like e compartilhe com alguém que você sabe que irá gostar. Bons estudos e depois deixe o seu comentário o que você achou aí sobre esse tema. De 2057 a 2150, alguma coisa vai acontecer. Esse período de 90 e poucos anos vai acontecer alguma coisa. E aí nós entramos na profecia propriamente dita. E eu vou dar uma sintetizada aqui para vocês pelo tempo, mas pela importância, porque vocês não estariam aqui até hoje se não vou ver essas profecias. Eu preciso ver pelo menos essas 6 aí que o senhor falou, pelo amor de Deus. Resume aí para mim. Vamos lá. Existe uma velha sentença iniciática que diz o seguinte: Deus escreveu a história com antecedência e deu-lhe o nome de profecia. Eu estou falando do que aqui? Determinismo divino. Não confundam com determinismo humano, lei de causa e efeito. É a coisa que está acima disso. Como é que chama? Determinismo divino. Todo planeta que existe no universo, inclusive a Terra, é criado por um Cristo. Cada planeta tem seu Cristo. Isso Chico já falava. Quando atingirmos essa categoria de cristianato, certamente Deus dará para nós um planeta para sermos criados. A Terra tem 5 fases programadas por seu Cristo. Todo planeta tem 5 fases programadas por seu Cristo, de uma forma mais didática falando. E o Kardec fala isso. Está lá em Kardec. Mundo primitivo. O que é isso, mundo primitivo? Olha lá. O Sol, foi retirado uma parte do Sol. Jesus comandou essa construção, foi girando, consolidando, retirou a parte sólida e líquida dali, formou-se assim os oceanos, iniciou a vida unicelular, em seguida passou para a Terra a parte sólida, a Terra cobriu de floresta, os anfíbios surgiram. Depois de 1 bilhão de evolução, e nós temos 4 hoje, a Terra estava povoada de animais, plantas, depois de antropóides primitivos. Vamos dizer assim, um esboço do homem. Enquanto isso, em outros planetas, o que Jesus fez? Buscou espíritos que foram colocados à esquerda daquele Cristo daquele planeta, inclusive em capela. Então Jesus trouxe para cá egípcios, hebreus, hindus, arianos, e traz várias outras falanges deles para se reencarnarem aqui, junto dos povos primitivos que aqui estavam. Quem eram? Africanos e asiáticos. Todos que vieram foram degradados, exilados e condenados na seleção, o juízo final daquele planeta. Capela lá, está o que está acontecendo aqui na Terra. Capela lá estava em mundo de prova e expiação para regeneração. E trouxe para nós que era mundo primitivo. Está entendendo? Cristo trouxe para cá. Então lá estava em juízo final. E ele, o que acontece? Os planetas estavam indo para a fase de regeneração e aquele pessoal foi reprovado naquela promoção, sendo levado em planeta em transição de prova e expiação para outro primitivo que estava indo para mundo de prova e expiação, no caso a Terra aqui. Então, a Terra era mundo primitivo, veio o povo de lá. Agora a Terra está em mundo de prova e expiação para regeneração. Esse povo aí vai ter que, esses maus, esses que não são empedernidos do mal, tem que ir para algum lugar. Não pode mais conviver numa terra de regeneração. Vai para onde? Para outro mundo primitivo, para um outro Cristo que vai receber como exilados. Preste atenção. Tudo isso a caminho de luz a gente vai aprendendo. Muito bem. Tais espíritos eram tão inteligentes, notem bem essa passagem, embora moralmente decaídos, esse pessoal que veio de capela, que na primeira geração dominaram a humanidade terrestre. E na segunda geração, os capelinos, segundo a Bíblia, começaram a criar cidades, fazer armas e entrar em guerras, com exércitos e líderes, coisa que o homem primitivo que vivia nas florestas nem sequer conhecia, porque ele nem sabia sequer se ele era macaco, estava naquela parte de antropóide, ou se ainda era homem. Olha que interessante. E é justamente no fim desse progresso oriundo da inteligência dessas falanges que estamos chegando na Terra.
Segundo tipo de mundo, mundo de provas e expiações, é a que estamos passando, eliminando as dívidas mediante a lei da ação e reação, ou chamado causa e efeito no espiritismo, né? A passagem dessa fase para a próxima é considerada, segundo Jesus, a mais difícil. Está lá em Mateus 24, Marcos 13, Daniel 9, Sermão Profético de Lucas. O que dizem lá no mini Apocalipse? A passagem do mundo de prova e expiação para a regeneração vai ser a mais difícil. Uma tribulação que nunca houve no passado e nem haverá no futuro. Uma espécie de crise do planeta, onde haverá separação doída, causando sofrimento entre bons e maus que irão se separar. A passagem do joio e do trigo. Os maus estão cada vez mais se endividando na terra e serão exilados, pois a inteligência cresceu sem a moral correspondente. Devem perante a lei, continuam fazendo mal, são endividados e continuam se endividando. Muito bem. No mundo de regeneração, os espíritos ainda devem perante a lei. É o que a terra vai chegar brevemente. Mas eles ainda não fazem o mal, têm a consciência do bem. Estarão quitando o que devem perante a lei até passar para a próxima fase e aí nada deverem. Gente, o dia que a terra chegar a mundo feliz, ninguém deve mais nada, apenas fazem o bem. Nós temos uma fase depurada de felicidade, os corpos são quase semifluidos. Finalmente, o mundo celeste e o divino, os corpos são totalmente fluidos. O espírito não nasce no corpo da mãe. Aquela passagem do Velho Testamento, você vai parir com dor, ganhar seu pão com o suor do rosto, desaparece aqui nessa fase. Aqui o casal se reúne, em prece quando sabe que vão ganhar um filho, e o filho se materializa na cama, na frente deles, e na hora de desencarnar não é enterrado, e sim o fluido desaparece. E a alma invisível sobe como chama de luz para planos elevados e níveis superiores em universos distintos. Essas são o planejamento de Deus em relação aos mundos. Muito bem. Como é que Jesus consegue profetizar tudo isso? Como é que pode, por exemplo, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Moisés afirmar que Jesus ia nascer em Belém, haveria matança de criança, seria exilado no Egito, moraria em Nazaré, por isso é chamado de Nazareno, teria um precursor que é Elias, falando que ele mesmo seria o precursor de Cristo, porque ele voltaria como João Batista, Elias, o profeta Elias, falaria em parábolas, seria traído por um de seus discípulos, morreria, ressuscitaria. Como que Jesus sabia disso? Porque ele recebeu parte da presciência de Deus, chamado de determinismo o quê? Divino. Deus conhece o passado, o presente e o futuro, a visão dele é cíclica. Então Jesus veio e cumpriu isso na risca, tudinho que estava previsto, tudo. Olha só, isso se chama profecia ou determinismo divino. Ora, a grande pergunta que a gente faz é a seguinte: se tudo isso ocorreu conforme está no Velho Testamento, por que não ocorrerá no futuro como Cristo profetizou? Muito bem. Portanto, vamos falar quais são as 6 profecias. Vocês vieram para cá para isso. Quais são previstas nessa maravilhosa e magnífica obra que eu vou deixar na biblioteca à disposição dos senhores, senhoras e senhoritas aqui, autografada pelo autor. Então está autografada já pelo autor aqui. Brasil de Amanhã. O Mário, que fez muito tempo parte aí da diretoria da FEB, Federação Espírita Brasileira, participando lá ativamente da FEB. Olha só, Brasil de Amanhã, o futuro do Brasil à luz das profecias. Quais são as 6 profecias de Jesus mais importantes do Apocalipse? 2 já cumpridas e 4 que vão se cumprir. Desde a época de Daniel e Jesus, em Mateus, ele confirma Daniel. Jesus confirma o profeta Daniel. Lá em Mateus 24, confiram lá. Mateus 24 é extenso, super extenso. Marcos 13, Daniel 9 e o sermão profético de Lucas. Jesus lá faz 6 grandes profecias. 2 já se cumpriram. Qual foi? A destruição de Jerusalém. Jesus preveu isso, 37 anos depois isso se concretizou. 37 anos depois, olha lá, Jerusalém é destruído por Roma. No Gólgota, Jesus profetizou para aquelas mulheres que choravam por ele, dizendo: se fazem isso comigo, imagine os galhos secos. Jerusalém, Jerusalém, um dia te destruirão e não ficará pedra sobre pedra. Bom, olha lá, nós vimos que pedra sobre pedra, que a fúria dos romanos era tão grande para chegar a invadir Jerusalém, que eles arrancaram até as calçamentos da cidade. Muito bem. Tem outras coisas interessantes que Jesus, além de profetizar, ele antecipa os acontecimentos. Por exemplo, Jesus um dia falou o seguinte, disse a 2 discípulos assim,
Olha só o que ele disse aqui, ele cria no acontecimento. Quando Jesus chegou de Jerusalém, disse a 2 discípulos para sentar perto de um poço na entrada da cidade. Quando chegar um homem para tirar água, sigam esse homem. Na casa que ele entrar, digam ao dono da casa que o mestre pretende fazer a ceia, e ele indicará o lugar da casa para fazê-la. Depois de mulheres irem ao poço, veio então esse homem, e tudo se cumpriu, e indicou ainda o cenáculo para a ceia. Mas, gente, como é que Jesus fez isso tudo? Como que ele criou esses acontecimentos? Contando com a ajuda dos espíritos superiores, evidentemente, né? E assim foi os acontecimentos acontecendo. Esse é o poder de Cristo. Muito bem. Agora vamos lá. Como que Jesus fará então na transição de provas e expiação para a regeneração, para que multidões de pessoas se desloquem até o anticristo para cumprir a sua própria profecia, que ficará apenas na terra um único rebanho, que é 1/3 da humanidade, segundo o profeta Zacarias? Utilizando o próprio mal. Olha que interessante aqui. Vamos imaginar numa travessa que tem areia com açúcar. Se a gente pôr no ventilador, a gente consegue separar? Não. Se a gente pôr numa peneira, a gente consegue separar? Não. Se a gente pegar uma pinça, a gente consegue separar? Olha, gente, se vocês falar que consegue, imagina o tempo que vocês vão gastar para conseguir isso aí, né? Então, como que seria o jeito mais fácil de separar essa areia do açúcar? Chamando as formigas. As formigas iam lá, pegavam o docinho, levava e ficava areia. Presta atenção nessa metáfora. Na metáfora, olha só, utilizando o próprio mal, como que se faz para separar o joio do trigo? Utilizando-se o próprio mal para que o bem seja concretizado. O anticristo, portanto, estará sem saber atuando a favor de Jesus para a seleção do joio do trigo, daqueles que ficarão à esquerda, que serão exilados da terra, e aqueles que ficarão à direita, que serão os herdeiros da terra. Nessa metáfora da areia misturada com açúcar, somente as formigas poderiam fazer a separação. Então, no caminho contrário, preste atenção agora, o anticristo levará para junto dele, olha lá, joio atado e queimado. Está lá na passagem. O joio primeiro será atado e queimado. O anticristo levará areia através da sua vibração. Pensamento é uma radiação eletromagnética, e os obsessores atuarão então nessas pessoas para irem junto do anticristo, deslocando de todos os lugares do mundo para estarem com ele, facilitando o trabalho de Jesus, já que o contrário deveria Jesus analisar um por um para saber quem vai ficar na terra, quem não vai, etc. Tal. Então, olha só o que eu quero dizer com isso aqui. Quando chegar o momento da vinda do anticristo, que nós vamos ver daqui a pouco, o que acontece? Ele vai falar o seguinte: não, o Messias prometido não foi esse não. Eu que sou Deus, eu que sou o Todo-Poderoso. Venham atrás de mim, venham todo mundo atrás de mim, vamos formar um grande exército aqui, vamos todo mundo dominar o mundo. 2/3 da humanidade vai seguir ele. Olha o mal cumprindo o mal. O mal combatendo o próprio mal, trazendo para dentro dele 2/3 da humanidade. E 1/3 que conhece bem o Evangelho, conhece as profecias, evidentemente sabe que aquele lá não pode ser o anticristo. Ninguém que se proclama o próprio Cristo pode ser o anticristo nessa altura do campeonato. E aí eles vão fazer o quê? Vai fazer uma grande guerra mundial, da qual 2/3 da humanidade vai morrer, também diante do dilúvio d'água, que é o estremecimento do eixo da terra na passagem de mundo de regeneração. A segunda profecia de Jesus, a primeira foi a queda de Jerusalém. Essa aqui eu vou falar mais rápido, que os senhores todos conhecem muito bem. 1850 anos depois veio o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Jesus manda Kardec à Terra para ser então para-raio dos diversos espíritos, mais de 1000 médios espalhados no mundo, e que Kardec recebeu a mensagem e fez o Pentateuco kardeciano, começando pelo Livro dos Espíritos. Muito bem, essas duas profecias já se cumpriram, ok? E as que não se cumpriram? Vamos lá. Primeira, surgimento do anticristo. Segundo, novo céu e nova terra. Terceiro, um grande êxito na história da humanidade. E a última, a formação de um só rebanho e um só pastor. Essas profecias serão ao mesmo tempo realizadas, uma em seguida da outra. E aí nós temos que memorizar que certamente não tem data, nem Jesus falou que nem ele sabia, só Deus sabia disso, a data exata que isso ia acontecer, mas nós podemos gravitar que isso tudo pode acontecer quando chegar o anticristo. Quando chegar esse homem querendo governar o mundo, fazer um plano de um governo mundial, de uma nova era da economia, de um novo plano global de economia, todo mundo concretizado, enfim, toda aquela previsão de alguém querendo um poder bélico, e esse homem trabalha para as trevas, evidentemente de um Deus desconhecido.
Quando chegar essa previsão, evidentemente nós estamos diante então do Apocalipse propriamente dito, não mais os princípios das dores. Enquanto não chegar ninguém querendo dominar a humanidade inteira, com poderio... Você vê que as nações estão brigando. Estados Unidos brigando, já brigou com o Egito, agora está brigando aí, já brigou com Israel, agora está... Enfim, briga a Síria, enfim, tudo isso é entre guerras. Isso é princípio das dores. O mal que nós estamos vivendo é princípio das dores. Ainda não é o fim, o Apocalipse. Não é a mudança de prova e expiação para a regeneração. Não é. Ainda não é. Só com a chegada do anticristo. Mas nós temos que meditar aqui hoje de 2057 até 2150, se é que vocês captaram a mensagem até aqui. De tudo que nós vimos aqui. Nesse período de 93 anos aí de muita reflexão, 2057 a 2150. Muito bem. E terminando aqui finalmente, pedindo desculpa do tempo, mas pela importância do tema, o surgimento do anticristo. Olha lá, a doutrina bíblica fala sobre o anticristo, será um rei de feroz capa dura, tudo fará segundo a sua própria vontade, é o homem da iniquidade, o filho da perdição, a abominação da desolação em Mateus 24, no lugar santo. Quer dizer, como é que pode num lugar santo ter alguém fazendo atrocidade? Ele promoverá destruição nunca imaginadas, agirá sob o comando de ferro de um Deus, uma besta invisível, desconhecida da humanidade, aquela que foi aprisionada por 1000 anos, lembrem bem disso. Sua presença na terra desestabilizará as nações e fará com que os povos se misturem como as vacas agitadas no oceano. Olha as profecias. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, ou seja, Jesus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, ele não será esse anticristo morto na guerra mundial, na terceira guerra mundial, no chamado dilúvio de fogo por Pedro, mas sim pela convulsão do planeta nesse estremecimento que a Terra vai dar, no chamado dilúvio d'água, do choque das placas tectônicas. A característica principal do anticristo é confundir até os eleitos, dizendo que Jesus não foi o Messias, e sim ele. Exigirá, portanto, a adoração da humanidade como se fosse o próprio Messias ou o próprio Deus. Segundo Ezequiel, 2/3 da humanidade, aqueles que devem e continuam fazendo mal, aceitarão a pregação do anticristo e se aglutinarão junto dele. 1/3 restante não aceitará porque estarão iluminados pelo evangelho de Cristo. São aqueles que devem ainda, mas ainda fazem um bem. Assim a mensagem do anticristo será: vem para cá, vamos dominar o mundo, vamos guerrear. Isto acontecerá para cumprir a profecia de Jesus em João e na parábola do joio e do trigo. Olha só que interessante. Deixai crescer, a parábola dizendo, junto o joio e o trigo, e no momento da colheita, atenção, primeiro o joio, quer dizer, a parte ruim, será atada e queimada. E depois, só depois da parte ruim ser atada e juntada, você vê a importância do anticristo. Ele vai pegar esses 2/3 primeiro. E só depois disso, só depois disso, olha lá, os anjos ajuntarão o trigo no meu celeiro. Quer dizer, se ainda tiver pessoas lá no hemisfério norte, em tudo quanto é lugar espalhado, e ficarem desesperados, são pessoas boas, os anjos trarão para o hemisfério sul. Portanto, os anjos ajuntarão o trigo, mas primeiro o joio será juntado, atado e queimado, quer dizer, juntado. Note a sutileza da parábola, pois primeiro o anticristo junta o joio. Lembrando a parábola da areia que eu fiz aqui. Para depois os anjos, os espíritos superiores, juntarem o trigo, ou seria o açúcar aqui. Onde estiverem, trazendo para o hemisfério sul, se aqui já não estiverem, para junto dos que ficaram. Portanto, o anticristo trabalhará sem saber para Jesus, a serviço do Cristo, porque o mal está circunscrito pelo bem. Muito bem. Bom, aqui nós temos então o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que muito mostra em partes cifradas muito disso que nós estamos falando. E esse trigo que eu falei, onde estiver no mundo ainda perdido, será intuído pelas forças divinas, os bons espíritos, tangido pelos acontecimentos de guerras, querendo paz, e vai vir para o hemisfério sul, onde vai ter realmente mais paz. E segundo as profecias, a América do Norte, Europa, Ásia, Oceania e Austrália, todas entrarão em guerra, exceto a América do Sul, porque segundo as profecias será preservado por Jesus, trará para cá o seu rebanho único, o maior êxodo da história que vai acontecer, pois passada a fase de provas e expiações, retirado o anticristo e 2/3 da humanidade e levado para esses mundos inferiores, onde recomeçarão a lição de humanidade, o que restar aqui na terra, 1/3 será o trigo profetizado por Jesus. Assim, a partir da América do Sul, esse 1/3 se espalhará pelo mundo na nova fase de regeneração. Muito bem. E o Apocalipse de João diz assim: eu vi um novo céu
e uma nova terra. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus ataviada como noivo para o seu esposo. Essa cidade de Deus, essa nova Jerusalém, são as falanges de espíritos do infinito, que descerão sobre esse rebanho único e darão impulso extraordinário. Ou seja, vão vir espíritos de mundos mais evoluídos para a Terra em regeneração, ajudando a realização do mundo novo. As crianças da nova era, a 7ª raça da Terra. Eu não gosto de botar rótulo aqui não, porque rótulo no meio espírita dá problema. Crianças índico, crianças cristal, vamos falar, crianças da nova era, igual Kardec falou em Obras Póstumas. Muito bem. Portanto, na mudança de mundo primitivo para a prova e expiação, desceram espíritos endividados para a terra. O exemplo de Capela. E agora, na mudança de prova e expiação para a regeneração, vai vir espíritos redimidos do infinito, de mundos ainda superiores para a terra. Muito bem. Novo céu e nova terra, só para resumir aqui. Novo céu, porque a Terra entra num novo ciclo de evolução, chamado mundo de regeneração, era de Aquário. E nova terra, por quê? Porque a Terra vai sofrer, então, um estremecimento, o chamado abalo no eixo da Terra, os continentes serão todos remexidos, vai haver um dilúvio de água, face à movimentação das placas tectônicas, que causará também terremotos. Nós vimos aqui em Kardec, isso vai acontecer, tudo isso acontece em 25.868 anos. 25.868 anos. E isso já aconteceu e que fez com que a Atlântica fosse submersa. Nós já falamos aqui. Muito bem. Já vimos o movimento do peão, da precessão, etc. tal. O grande êxodo da Terra nós já falamos aqui, que é 1/3 vai ficar aqui, que vai restar dessa terceira guerra mundial, que é o dilúvio de fogo, e mais do dilúvio de água, que é o eixo da Terra que vai deslocar. Pietro Baldi aqui tem muito texto do Pietro Baldi falando e reforçando o que Chico Xavier falou em Brasil, Coração, Mundo, um Pacto do Evangelho, de forma absurda. E depois nós temos a formação de um só rebanho, um só pastor, que são aquelas pessoas, os espíritos que vão reencarnar na Terra, recebendo a Terra regenerada. Muito bem. E aí termina aqui em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, uma coisa maravilhosa, frases maravilhosas que eu vou deixar na internet oportunamente aqui. E Jesus falando que vai ordenar a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento de humanidade e mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras. Então notem bem aqui, e termina ele falando exatamente aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olha só, foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho de Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que ficou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. As fontes, então, são o livro Brasil de Amanhã, palestra de lançamento que eu fui do próprio Mário, que teve essa iluminação toda, a minha obra que nós colocamos aqui sobre as questões dos mundos, etc. tal. Está aí a obra do Mário, Brasil de Amanhã, que fica a dica para todos, a leitura e muita reflexão. Retém o que for bom, seja na minha fala, seja na minha obra, seja nas coisas que nós vimos. Retende aquilo que for bom, está na profecia. O que forem bom para vocês, retende aí. E aí está a obra final. Mi dulce Señor Jesús.